Shalom Haverim Vehaverot Sheli, paz meus amigos e amigas. Eu recebi vários pedidos para traduzir os 10 mandamentos. Eu vou traduzir, porém não tem como colocar tudo num vídeo só, vai ficar muito longo. Se você tem dificuldades para traduzir, então este vídeo é para você, porque eu vou traduzir palavra por palavra, separando prefixo, sufixo e isolando a raiz para te ajudar a encontrar no dicionário. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perderá as próximas videoaulas que virão depois desta. Êxodo, capítulo 20, dos versículos 1 ao 3, Bíblia Almeida, Revista Corrigida Fiel. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Shemot, capítulo 20, versículo 1 ao 3, em hebraico. Vaidaber Elohim et kol hadevarim hael lemor. Anohi Adonai Eloheiha, asher hodsetiha me'eretz Mitzrayim, mebeit avadim, lo yihi leha Elohim aherim al panaim. O versículo 1 começa com o verbo vaidaber. Se você procurar o verbo no dicionário do jeito que está aqui, não vai encontrar, porque ele tem o vav como prefixo e tem o iud também como prefixo. O que sobrou são as 3 consoantes que aparecem no dicionário, porém não com estas vogais. Vai aparecer com a vogal kamatz e com o patar. A vogal tsere e o dagesh na consoante do meio indica que este verbo está no piel, que é uma ação intensiva. Ele falou muito. O iud transforma o verbo em futuro e o vav transforma o verbo em passado. Por isto ele pertence à classe gramatical vaiktol. E falou. Ele falou, terceira pessoa do passado singular masculino. A próxima palavra é um substantivo masculino plural, Elohim, deuses. Veja que ele tem aqui um sufixo formador de plural masculino. Porém, quando ele está acompanhado do verbo no singular para ter concordância gramatical, então o substantivo também estará no singular. Eis a razão de não traduzir no plural. E falou Deus. A partícula et não tem tradução, ela apenas tem a função de indicar que a próxima palavra é o objeto direto. Não se traduz a partícula et. Cuidado para não confundir com a preposição et, que é exatamente igual à partícula et. Palavra kol hadevarim é formada por um construto, que é este tracinho, unindo as duas palavras. E a segunda palavra, ela tem um prefixo, que é o artigo definido, mais um sufixo formador de plural masculino. O que sobrou é a raiz, é o que está no dicionário. Se você prestar atenção, vai ver que é a mesma raiz da palavra davar. Às vezes, o kol aparece como pronome indefinido, mas neste caso não pode ser, porque o substantivo está definido. E como é uma palavra só, ligada aqui por um tracinho, que é o construto, se o substantivo está definido, aqui também tem que estar definido. Por isto, é um substantivo. Palavra mais o artigo definido. As palavra mais o plural
as palavras com o construto kol hadevarim, todas as palavras. Ele. Esta palavra também tem um artigo definido, aqui como prefixo. Veja que este artigo definido é diferente deste aqui. Como aqui nós temos a letra Dalit, ela pode ser duplicada depois de uma vogal breve, então usa-se o dagesh. Como o Aleph é uma gutural, não pode ser duplicada, não aceita dagesh, então alonga a vogal para compensar. Artigo definido. Ele, que é um pronome demonstrativo, estes, estes. A última palavra deste versículo é um verbo. Repare que ele começa com o verbo falar e termina com o verbo dizer. Este verbo está no infinitivo kal, lemor. O lamed é formador de infinitivo, dizer. O que sobrou é a raiz, que é o que aparece no dicionário. Na maioria das traduções, foi traduzido como dizendo, lemor, dizendo. Versículo 2 começa com um pronome pessoal de primeira pessoa, Anohi, eu. Este pronome é usado apenas na Bíblia. Na fala diária usa-se ani, eu. Anohi, na Bíblia, ani, na fala. A próxima palavra é o tetragrama com o nome sagrado de Deus, Yud He Vav He, que nós pronunciamos como Adonai. A palavra Eloheha é formada pelo substantivo masculino, mais um sufixo pronominal de plural, que seria teus deuses. Aqui nós temos um plural majestático, que é traduzido no singular. Eloheha, teu Deus. Asher é o pronome relativo que. Hotzetiha. Este tipo de verbo é que complica a vida do estudante de hebraico. O que está no dicionário é apenas a raiz. Este verbo é um verbo fraco. Sendo um verbo fraco, veja que ele perdeu o iud quando ele recebeu o prefixo. É o verbo yetzah, que é o verbo sair. Ele tem aqui um sufixo pronominal de segunda pessoa no masculino, ti ou tu, e ele tem um prefixo, tem também o tav com a vogal longa hirek yud, que forma a conjugação de primeira pessoa, mais o prefixo que forma a conjugação de ifil. Então o verbo hotzetiha, eu te fiz sair. Somente a raiz está no dicionário e ela vai aparecer com estas 3 consoantes. Próxima palavra, meeretes. Ela tem uma preposição, a preposição de, mais o substantivo desconhecido, eretes, que está no singular, que é terra, mais a preposição vai ficar da terra. A palavra Mitzrayim, Egito, é um substantivo desconhecido e está no dicionário do jeito que está aqui, você não terá dificuldades para encontrar. A próxima, Mibeit. Ela também tem uma preposição, igual aqui da terra, aqui é da casa de. Veja que é Beit. Se fosse Mibait, seria da casa. Como é Mibeit, é da casa de. Está no construto. Mibeit, da casa de. E a última palavra deste versículo, avadim, escravos. Tem aqui um sufixo formador de plural masculino, avad,
que é o que está no dicionário escravo, avadim, escravos. E aqui está o primeiro mandamento, Lo yihye lecha Elohim acherim al panai. O primeiro mandamento começa com uma partícula de negação, lo. Não é não enfático, é não mesmo. Quando tem este lo em qualquer versículo é porque é não mesmo. Yihye lecha. Aqui nós temos um tracinho formador de construto que liga as duas palavras. O verbo yihye não tem no dicionário porque ele tem um prefixo. Ele vai aparecer no dicionário assim, que é o verbo hayá, o verbo ser, haver. Como ele recebe o prefixo formador de imperfeito, de futuro, é um verbo kal, haverá, lecha, para ti. Aqui tem um sufixo formador de segunda pessoa, no masculino, ti, mais a preposição para. Le, para, ra, para ti. Lecha, para ti. E o construto aqui é interessante porque ele forma uma única palavra ligando aquilo que não haverá para ti. Lo, yihye lecha. Não haverá para ti o quê? Então nós precisamos analisar as duas palavras seguintes juntas, porque a primeira, Elohim, e a segunda, Acherem, as duas terminam com um sufixo formador de plural masculino. Repara que aqui é deuses, porque a palavra que acompanha também está no plural. Aher, outro, aherim, outros, Elo, Deus, Elohim, deuses. Você pode achar estranho que primeiro vem deuses para depois outros. Isto aqui é uma característica das línguas semíticas. Na língua portuguesa, a gente faz o arranjo gramatical, fica outros deuses, enquanto aqui está deuses outros. E a última também é um construto, ligando duas palavras pelo tracinho. A primeira é uma preposição, a preposição sobre. E a outra palavra é um substantivo masculino plural. Esta palavra só aparece no plural no dicionário. Veja que ela tem aqui um sufixo formador de plural masculino. Só que aqui ela tem um sufixo pronominal de primeira pessoa no masculino plural. Panai, minhas faces. Al panai, sobre minhas faces.